Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Boa tarde também a quem está em casa a acompanhar-nos. Foi uma boa escolha, mas era melhor estar em cá, porque isto ao vivo é muito melhor, não é? Pronto. Estamos aqui para mais uma conversa de viajantes. Desta vez vamos conhecer algumas coisas de Coimbra que não reconheceríamos sem o olhar apurado e sábio aqui da minha amiga Berta Duarte, que faz aqui a honra de estar aqui hoje connosco, a mostrar-vos coisas, vão ver com certeza, muito interessantes. Obrigada ao Rui, que é o meu companheiro nestas conversas de viajante, nas propostas que faz. Agradeço-lhes as propostas interessantes que tem apresentado. E não digo mais nada, vou só deixar aqui assim agora a palavra ao Rui Munhoz, que vai só dizer alguma coisa, não é, sobre esta conversa, e depois vamos deixar aqui a palavra aberta, que é a expert. Um bom fim de tarde para todos. Obrigada mais uma vez por terem vindo. Obrigado, Cristina. Obrigado ao Centro Cultural Penedo da Saudade e esta magnífica equipa. E obrigado à vossa presença sempre. Hoje vamos fazer uma viagem pela memória histórica de uma cidade, que é também uma viagem pela memória histórica da cultura de todos nós, porque nunca esquecer o passado, para podermos viver bem, encarar bem o presente e perspectivar bem o futuro. Já falei demais. Berta, muito obrigado. Estaremos atentos. Muito obrigado, Berta. Obrigada eu pelo convite e obrigada a todos por estarem aqui hoje. Espero que depois, quem ainda não teve a oportunidade de passar pela exposição sobre os judeus de Coimbra, no edifício que foi da Inquisição de Coimbra, o faça, porque, enfim, os conteúdos que eu vou hoje aqui apresentar são apenas um pequeno resumo, uma pequena parte. Microfone. Ok. Mas pequeno, não me lembro bem. Não, é para os que estão Está bem. casa. Mas pego nele? Não, Okay. é só falar mais perto do microfone. Está bem, está bem. Para que a captação seja melhor para quem está em casa a ouvir. Obrigada. Dizia eu que espero então que passem também pela Baixa da cidade, pela exposição Judeus de Coimbra, que tem conteúdos muito mais amplos sobre este tema do judaísmo em Coimbra, uma vez que a exposição tem pretende contar uma história desde o início do estabelecimento de comunidades judaicas no território português, naquele que é hoje o território português, que ainda não era na altura, obviamente, até ao fim de uma época, isto é, até à altura em que o judaísmo foi considerado uma heresia, proibido pela coroa, e a partir desse momento os judeus deixaram de existir oficialmente em Portugal, como sabem, passou a haver um novo grupo social, os cristãos novos, que em muitas ocasiões foram perseguidos pela Inquisição, pelo Tribunal da Inquisição, outros saíram do reino, enfim, e é uma história que começa bem e acaba com este final tão trágico e tão doloroso para tantos portugueses, porque é de portugueses que estamos a falar. Estamos a falar de comunidades que nasceram, que viveram, que morreram no nosso país, e nomeadamente em Coimbra, que tinham, relativamente à maioria da sociedade, uma diferença religiosa e também de costumes, obviamente, mas isso não os tornava menos portugueses do que todos os outros, que eram a maioria da sociedade. Bem, esta viagem, ao contrário de outras que já foram ou que virão ainda a ser aqui relatadas, é uma viagem mais simples, não é? Desde logo porque não saímos de Coimbra, não passamos por aqueles constrangimentos habituais dos aeroportos, etc, etc. Podíamos até ir a pé, por aí abaixo, até à judiaria de Coimbra, portanto, aquilo que vos proponho é um passeio por uma parte do território urbano da cidade, pela zona do seu casco histórico mais antigo, e será uma viagem, enfim, relativamente curta, com poucas materialidades, mas com muitas memórias. E é sobretudo de memórias que vamos falar, uma vez que a presença foi extinta e tudo o que estava associado a essa presença foi praticamente arrasado.
Portanto, podemos falar de documentos, de história, de memórias, mas não de materiais que tenham sobrevivido no território português. E não vamos começar imediatamente com Coimbra. Eu achei que era interessante trazer este mapa por variadíssimas razões. É um mapa de Portugal. E agora começamos a inclinar a cabeça, não é? Porque ele está deitado. Ele está deitado. Mas as primeiras representações cartográficas do país são assim. O território aparece aqui muito ligado ainda a Castela, a Aragão, enfim, àquele que hoje conhecemos como Espanha, não é? Mas com esta representação deitada. Este mapa, aliás, que eu utilizo também na exposição lá de baixo, é o primeiro mapa que se conhece, para já, com a representação do país. É um mapa do século XVII, tem várias versões, ou várias edições, melhor dizendo. Curiosamente, uma está em Coimbra, não é esta, mas há uma muito idêntica que está no arquivo da Biblioteca Geral da nossa universidade. Eu utilizei este por uma razão digamos, de comodidade ou de comodismo, se quiserem, porque este trabalho não é original, não fui eu que o produzi, o seu dono. É um trabalho que foi feito a partir da investigação da professora Maria José Ferro Tavares e que foi publicado em 2010. Eu, por acaso, estive na apresentação desse trabalho, foi uma edição dos Correios de Portugal sobre as judiarias portuguesas e aquilo que eu considerei na altura até mais interessante nesse trabalho, porque de resto são pequenos textos muito resumidos sobre as várias judiarias, ou sobre as judiarias mais importantes, aquilo que eu realmente achei muito interessante e por isso pedi à autora e ao CTT as devidas autorizações para o utilizar, foi que a professora Maria José Ferro Tavares, com base na documentação que conseguiu reunir para a época medieval, para a história medieval portuguesa, fez este trabalho de dispersão, de localização e dispersão por todo o território português das várias, inúmeras, como veem, judiarias que existiam enfim, a partir de meados do século XIV até ao fim do século XV. E como veem, isto parece quase uma vista aérea, há uma profusão muito grande de judiarias que praticamente abarcam ou abarcavam o território português nesta altura. Com uma curiosidade extra, é que se percebe que há aqui uma concentração muito grande junto da linha de fronteira, da raia com Espanha, não é? Este trabalho incide também sobre um período posterior à publicação do decreto de Granada, que foi assinado pelos Reis Católicos em 1492. E o que é que aconteceu nessa altura? A religião judaica foi proibida nos reinos de Aragão e Castela. Os judeus que não se quiseram manter, ou não puderam manter-se naqueles reinos, tentaram a fuga, obviamente. E muitos deles vieram para Portugal. E concentraram-se nesta linha de fronteira por razões que me parecem óbvias, não é? Se houvesse uma mudança de política por parte dos reis católicos ou de outros a seguir, eles poderiam com mais facilidade voltar para as suas terras. Bem, este mapa, como eu digo, é muito interessante por esse aspecto, porque nos dá uma ideia bastante concreta, não é? Da quantidade de judiarias que existiam no país. Nesta altura, aquilo que é unânime na historiografia portuguesa é que a percentagem de judeus dentro da população portuguesa rondaria para alguns nos 10%, para outros chegaria aos 20% ou até mais. Não podemos esquecer que os judeus foram sempre uma minoria, uma pequena minoria. E, portanto, esta percentagem
é uma percentagem muitíssimo relevante. Vamos agora avançar para, com certeza não conseguem ler daí, mas este documento é muitíssimo importante e está a ser mostrado pela primeira vez, é uma estreia mundial. É mesmo, porque nem sequer está na exposição dos judeus de Coimbra, por uma razão muito simples. O documento não está em Portugal, está em Madrid, pertence ao Arquivo Histórico Nacional de Espanha. Não consegui obter uma digitalização quando preparava a exposição que está na Inquisição, só posteriormente é que vim a obter autorização com a devida cedência do documento. E é muito importante porquê? Porque, apesar da presença de judeus ou de comunidades judaicas no território português ser uma presença muito antiga, que nós podemos documentar através de vestígios materiais a partir do fim do século IV, é uma presença que surge, sobretudo, documentada a sul do Tejo. Mas, na verdade, o primeiro documento, abonação documental, não epigráfica, de que há conhecimento hoje. Esta história, enfim, é dinâmica, não é? O que se diz hoje pode já não corresponder à verdade amanhã, e oxalá assim seja. Isso quer dizer que a investigação conseguirá, a todo momento, descobrir novas fontes e pôr em causa aquilo que hoje são verdades mais ou menos absolutas. Mas, para já, e neste momento, o documento mais antigo que atesta a presença inequívoca de judeus no território atualmente português é este. É um documento que data de 950, portanto estamos a falar do século X, ainda não havia Portugal como nação, não é? E é um documento de doação de uma propriedade rústica que se situaria ali na zona de Taveiro, e essa propriedade rústica foi doada a um mosteiro da Galiza, ao mosteiro de Cela Nova. É por esse motivo que ele está em Espanha e não em Portugal, não é? E o documento diz que essa propriedade, que nesta altura está a ser doada ao tal mosteiro galego, tinha sido anteriormente de judeus. E, portanto, nós temos a garantia documental que aqui, nos limites do atual território do Concelho de Coimbra, já existia uma pequena ou grande comunidade judaica. Não dá para ver muito bem, mas é nesta linha, precisamente, que está essa indicação. Às vezes perguntam, mas porquê é que o documento não está em Portugal? Bem, porque o documento não é nosso, não é? O documento está incluído no tombo do mosteiro de Celavisa, que foi, entretanto, reunido, como muitos outros arquivos documentais, no Arquivo Histórico Nacional de Espanha. Já é uma sorte eles terem-no cedido. Esta é a segunda folha, o segundo fólio do documento. Enfim, já não tenho qualquer referência a Coimbra, eu reproduzi-o apenas porque é interessante, pela quantidade de assinaturas, de testemunhas, de pessoas que autenticaram esse documento de doação. Portanto, nós temos, digamos, que o privilégio de ter a garantia de que a ocupação, ou melhor, a fixação de judeus em Coimbra é uma fixação muitíssimo antiga, que, no mínimo, remonta à primeira metade do século X, não é? E isso é, enfim, um aspecto que não é qualquer outra localidade, nomeadamente, enfim, localidades que depois tiveram judiarias mais importantes que Coimbra, nomeadamente Lisboa e o Porto e até Santarém. Esta é uma vista aérea, como se percebe bem, que praticamente abrange todo o território que era ocupado pela primeira judiaria de Coimbra. Nós temos aqui um grande edifício, que é aquele ali em cima,
que com certeza estão a identificar é o Colégio de Santo Agostinho, ou da Sapiência, não é? Que pertenceu ao Mosteiro de Santa Cruz, que foi fundado já mesmo no final do século XVI e foi construído sobre a muralha medieval da cidade. Por isso é que ele tem esta configuração um bocado estranha, por causa daquela pré-existência que lhe serviu de alicerce. Nós depois veremos, talvez um pouco melhor noutra fotografia. Aqui é a Torre Danto e, portanto, este triângulo, digamos, que está aqui nesta imagem, com este destaque, corresponde sensivelmente ao território da primeira judiaria de Coimbra. E é um território, como vemos, que é atravessado ainda hoje por uma artéria importante, que é a Rua do Corpo de Deus, não é? Para que já lá teriam chegado. É uma rua que já existia, claro que não com essa designação, obviamente, mas é uma rua que nos aparece sempre na documentação, embora habitualmente com a designação de Rua Direita, porque eram as ruas direitas, isto é, as ruas diretas, não é? As ruas que cortavam o território e que permitiam um acesso mais fácil até ao interior dos próprios bairros. A rua, obviamente, não tinha esta aparência tão larga e tão retilínea que tem, mais ou menos, nos dias de hoje. E nós sabemos isso com alguma garantia, porque aqui nesta zona foi feita uma campanha arqueológica aqui em 2010, se a memória não me traiçoa, e percebemos claramente que havia uma rua mais estreita e que havia depois transversais que iam no sentido da própria muralha. Esta é a Rua Visconde da Luz, tal como a conhecemos hoje. Eu vou mostrar a outra imagem, que é muito idêntica, mas tem outra orientação. Cá está o Colégio de Santo Agostinho, onde está hoje a Faculdade de Educação, não, como é que é? Exatamente, Psicologia, e a própria Misericórdia, não é? Portanto, este grande volume que veio aqui, enfim, ocupar uma boa parte da muralha e até de algumas das suas torres, e cá está a figuração do tal grande triângulo que tem aqui, deste lado, que está muito perto do antigo Mosteiro de Santa Cruz, esta Rua das Figueirinhas, que é também uma das ruas mais antigas da cidade. E agora vamos ver que limites é que este bairro tinha na altura. Bem, de novo, ali atrás, o edifício do Colégio de Santo Agostinho. E como veem, até por este volume aqui, que sobressai daquele branco do próprio colégio, temos ainda ali alguns vestígios da muralha. Provavelmente aqui existiria uma torre. Isto quer dizer que o bairro judeu não tinha forma de se desenvolver no sentido nascente, porque tinha aqui, não o edifício, mas a própria muralha. Mas encostava a ela. Isto quer dizer também que a judiaria velha de Coimbra estava construída fora da muralha, o que não é muito usual. A maioria das judiarias medievais, também só podemos falar de judiarias medievais portuguesas, ocupou espaços dentro das linhas de muralha. Não foi o caso de Coimbra, mas ela estava realmente muito próxima da muralha e tinha, enfim, alguns acessos até privilegiados. Portanto, a muralha, digamos que era o limite sensivelmente a nascente do bairro. Esta é a Rua Corpo de Deus, não é? Mais ou menos a meio daquela primeira subida. Talvez aqui, ou num ponto um pouco mais abaixo, existisse uma porta, porque nós sabemos pela documentação que o bairro tinha uma porta que se fechava ao pôr do sol, não é? Os judeus não podiam sair do bairro, salvo em algumas exceções, nomeadamente para os físicos, os médicos, não é? Que eram chamados muitas vezes a tratar cristãos e, portanto, saíam em qualquer altura. Mas, em princípio,
as portas do bairro fechavam com o pôr do sol e também não permitiam que mulheres cristãs circulassem a qualquer hora dentro do bairro. Portanto, este seria sensivelmente o limite sul da judiaria. Este é um vestígio muitíssimo interessante que apareceu dentro de uma casa, portanto não tem qualquer visibilidade posterior, até porque é uma propriedade privada. Felizmente o dono permitiu-nos durante a obra aceder com alguma frequência, mas isto é o que sobra da antiga Porta Nova da muralha medieval de Coimbra. Está também na Rua Corpo de Deus e, como eu disse, dentro do imóvel, como aliás se percebe, e esta porta é muito interessante, mas isso fica para outra altura. A existência desta porta aqui dá-nos uma indicação muito clara de que o bairro não podia ir para além dela. A porta tinha que ficar fora do bairro, porque é uma porta da muralha. Era a porta que, provavelmente, os próprios judeus utilizariam como acesso mais rápido ao interior da cidade muralhada. Era também a partir daqui, da Rua do Corpo de Deus, na proximidade desta porta, que o caminho seguiria, ainda à Rua Corpo de Deus, seguiria para o cemitério judaico. Já falaremos sobre ele aqui à frente. Finalmente, o último limite. Eu sei que a imagem não é muito clara, não é? Porque se trata de uma folha de papel datada de 1857, enfim, com as dificuldades de conservação, não tanto hoje, mas no passado. É um documento muito interessante, não só para a questão da judiaria, mas para muitas outras questões relativas à cidade. Estas duas linhas, a vermelho, a castanho, conseguem ver? Sim. Estas duas correspondem hoje àquilo que é a Rua Visconde da Luz. A Rua Visconde da Luz é uma rua moderna. Moderna para os historiadores não quer dizer atual, não é? Estamos a falar da segunda metade do século XIX. Antes de ter sido aberta esta rua, havia aqui uma outra rua, que se chamava Rua de Coruche, ou do Coruche, que era uma rua muito mais estreita, como se vê, vejam a diferença, não é? Entre uma e a outra, e muito mais tortuosa. Bem, e esta Rua do Coruche, acho eu, funcionava como o limite poente da judiaria velha de Coimbra. Isto é, as casas da judiaria desenvolviam-se para este lado do bairro e funcionavam como uma barreira para o próprio bairro. Apesar das judiarias, não só a de Coimbra, mas as outras, terem os seus muros, não são muralhas, são muros, não é? Com as suas portas, também, em algumas circunstâncias, as próprias casas serviam de limite. Não podiam era ter aberturas para o lado, digamos, cristão, não é? E, portanto, eu acredito que aqui, nesta zona, não houvesse muro e que fossem as próprias casas que fizessem digamos que essa linha de fronteira. Este grande edifício que está aqui corresponde parcialmente, porque como vêem não está completo, porque o autor só desenhou aquilo que lhe interessava para o traçado da nova rua, mas é a Igreja de Santiago, que dá para a Praça Velha ou Praça do Comércio, não é? E aquele aspecto estranho que a cabeceira da igreja tem para a Rua Visconde da Luz tem a ver precisamente com este corte. A igreja foi sacrificada em parte, não é, na sua cabeceira, para permitir este alargamento da rua. Isto tem a ver com um objetivo da Câmara, dessa altura, não é, de modernizar, de atualizar, de higienizar, inclusivamente, a própria cidade. Daí que esta rua e outras e muitos outros equipamentos tenham sido sacrificados nesta altura e antes dela até. Só aqui foram sacrificadas
cerca de 30 casas. Elas foram todas numeradas, os lotes estão todos numerados, e a Câmara da altura indemnizou os proprietários e depois vendeu os lotes para que se construíssem casas, enfim, mais consentâneas com aquilo que se pretendia para uma nova artéria, não é? E que fossem, então, que ocupassem esta própria linha da rua, nomeadamente no centro, do lado nascente, que foi a zona mais sacrificada, como se vê aqui. Vou voltar só aqui um bocadinho para trás para perceberem melhor de que estou a falar. Portanto, lá está a Rua Visconde da Luz, não é? Já com o seu traçado retilíneo, obviamente, não é? Reparem que, inclusivamente, alguns destes telhados ainda têm a orientação das casas anteriores, não é? Isso percebe-se bem. Cá está a Rua do Corpo de Deus, enfim, uma parte dela, porque a fotografia não apanhou a totalidade, também não me interessava ir muito para além disso. E cá estão as casas que ocupam, em parte, antigas artérias que vinham depois bater aqui na muralha. Este bairro tinha outros acessos que hoje desapareceram e que já desapareceram há bastante tempo. Há aqui, digamos que uma zona verde, que é uma zona de pequenas hortas, enfim, mais ou menos abandonadas, que hoje só tem acesso pelas casas que têm alguns quintais para este centro, mas isso não aconteceu assim, isso não era assim no passado. Sobretudo com a fotografia aérea e também com a visualização nos sítios dos vários edifícios, eu fui percebendo que havia vários outros acessos que, entretanto, foram sendo fechados. Reparem aqui, por exemplo, neste edifício tão estreito e que até acompanha, eu vou ver, talvez a outra seja mais... Ora bem, exatamente. Reparem aqui, isto é um edifício. Reparem. Até segue uma linha um bocadinho curva, não é? Portanto, havia aqui um acesso, este sim que teria que ser fechado, não é? Que era um acesso a este interior e que foi depois apropriado, não sei se ainda no século XIX, mas imagino que sim, por esta pequena construção muito estreita que lá está. Aqui, já no início da subida da Rua das Figueirinhas, havia também um outro acesso aqui. Esta não dá para perceber pela fotografia, percebe-se muito bem no próprio terreno. Há uma aqui que é muito óbvia. Quando se sobe a Corpo de Deus, há aqui uma zona em que a rua alarga um pouco e há uma pequena artéria que dá acesso a uns edifícios que ficam aqui e que hoje dão sobre um pátio que está fechado. E esta construção e esta vieram fechar este acesso. Isto era uma rua que ia por aqui fora, também no interior do bairro. E finalmente, junto da Capela do Corpo de Deus, que está aqui, havia também aqui uma outra rua que depois foi incluída no quintal de uma casa, ainda há relativamente pouco tempo se podia passar por lá. Isto é, esta configuração que hoje esta área tem já não corresponde àquilo que era o bairro primitivo, até porque ele, em boa parte, foi arrasado. Por um lado, porque a peste de 1348 levou à destruição e incêndio de vários edifícios. Depois, com o avanço já no século... em 1372 houve uma tentativa de invasão da cidade por parte das tropas do exército de Fernando II de Castela, e o nosso rei Dom Fernando
obrigou a que todos os moradores que tivessem casas encostadas à muralha, pelo exterior e pelo interior, as desocupassem rapidamente para que elas fossem demolidas e para permitir uma defesa mais capaz da própria cidade. Há um aspecto também muito interessante, é que quando este bairro foi abandonado e os judeus foram obrigados a passar para aquilo que hoje é conhecido como a judiaria nova, imediatamente a zona foi ocupada por cristãos. Portanto, digamos que houve ali também já, enfim, outras questões envolvidas nesta... E agora vamos falar um pouco sobre os equipamentos que a judiaria velha de Coimbra tinha e que eram, enfim, todos os equipamentos indispensáveis em qualquer judiaria que se estabelecesse num território. As judiarias, como sabem, são territórios exclusivos das comunidades judaicas, não é? Como já disse, são inclusivamente, ou eram inclusivamente, cercadas. Mas isso não foi sempre assim. Quando os primeiros judeus se fixaram no território português, eles estavam mais ou menos dispersos, enfim, dentro das localidades onde se fixaram, junto com a restante população. Digamos que não havia, por parte do poder régio, essa imposição inicial de os fixar em judiarias, em bairros apartados e exclusivos. O que é curioso no caso de Coimbra, e não só, mas estamos a falar de Coimbra, é que a judiaria de Coimbra aparece perfeitamente organizada já no início do século XII, como território apartado, com a sua sinagoga, com o seu cemitério, com o seu comércio próprio, etc, etc. Isto é, por qualquer circunstância, talvez por razões religiosas e até culturais, os judeus que se fixaram no território urbano criaram desde muito cedo a sua própria comuna, a sua própria comunidade. E não estavam obrigados a isso, mas fizeram. E nós sabemos isso porque há documentos. No século XII já há bastante documentação que refere à existência da judiaria. Aquele que hoje se conhece como o mais antigo, uma vez mais, não quer dizer que no futuro não apareçam outros, e estou a reportar-me ao território urbano, é um documento de 1130. E depois há outro de 1137 ou 1139, não se sabe exatamente qual é a data exata. E nesses primeiros documentos aparece designado como bairro judeu, ou Ripa Judeorum, já este território. E este território aparece na documentação referenciado com a sua sinagoga e o seu almucávar, ou almucávara Judeorum, que é o cemitério. E como veremos a seguir, o cemitério, para além da sinagoga, o cemitério é muitíssimo importante, ainda hoje, para qualquer comunidade judaica. Mas aquilo que é, digamos, o ícone das comunidades judaicas é a sinagoga, não é? Pelo menos é isso que estamos habitualmente, ou que somos levados habitualmente a pensar. Este é o edifício que foi identificado e interpretado, embora as opiniões não sejam completamente unânimes, como a sinagoga de Castelo de Fite. Está assim bonita, como vê, e muito provavelmente terá correspondido ao tal edifício da sinagoga. Não tem nada de particularmente diferente dos outros edifícios que estão à volta. É certo que está mais conservado, não é? Por variedíssimas razões, mas não é um edifício que seja tão diferente assim dos outros. Nós temos uma tendência, eu diria natural, para imaginar que as sinagogas são edifícios, enfim, de grande aparato arquitetónico, com
com uma decoração também de alguma forma particular e tal. Isto é, temos na nossa cabeça a imagem dos templos cristãos, inclusivamente das mesquitas, que também têm particularidades, enfim, que as diferenciam dos outros edifícios de culto. Mas, na verdade, e remontando à época medieval, não à atualidade, as sinagogas eram edifícios muito simples. Porque, na verdade, aquilo que era realmente importante numa sinagoga não era o edifício em si, eram as funções que o edifício tinha. As funções que o edifício apresentava para a comunidade. Funções de culto, sem dúvida, mas funções de instrução. A escola da sinagoga é muitíssimo importante. Quando nos perguntam, mas os judeus são muito ricos, também há judeus pobres. Atenção. Mas é verdade que se associa habitualmente a riqueza e o conhecimento aos judeus. E isso tem a ver com uma coisa muito simples. É a instrução que os meninos e as meninas de credo hebraico ou mosaico tinham desde pequeninas. Se nós nos lembrarmos que chegámos à Revolução do 25 de Abril de 74, com uma percentagem enorme da população portuguesa que era analfabeta, não é? No terceiro quartel do século XX, bem, acho que está tudo dito, não é? Uma boa parte das nossas crianças não iam à escola, não é? Porque não tinham meios para isso, ou porque não havia sequer, enfim, dentro das políticas públicas, uma grande vontade de instruir as gerações mais novas. Ao contrário dos judeus, os meninos e as meninas iam à escola da sinagoga, aprendiam a ler, aprendiam a escrever, aprendiam a contar e aprendiam uma coisa muito importante, além disso tudo, aprendiam hebraico. E a aprendizagem do hebraico é que para além do resto, é que fez toda a diferença, não é? Sobretudo depois, durante a diáspora. É que o hebraico funcionava, enfim, poderia dizer, quase como hoje funciona o inglês, não é? Como língua quase universal, não é? Reparem que uma pessoa que quisesse estabelecer um negócio e criar uma rede enfim, para levar para longe os seus produtos, ou se falasse uma língua que era falada tanto aqui como em Espanha, como nas repúblicas italianas, como nos Países Baixos, por aí fora, tinha, enfim, uma facilidade imensa, não é? Além dos próprios laços, enfim, das próprias comunidades, não é? Laços afetivos, laços culturais muito fortes, tinha esta facilidade. E isto é que fez toda a diferença. Portanto, a sinagoga, o termo sinagoga vem de um verbo grego, sinago, creio que é isso, que significa reunir. E, na verdade, aquilo que é importante na sinagoga é esta questão da reunião. É espaço de reunião para o exercício do culto, mas para a reunião da comunidade e para as decisões mais importantes da comunidade e para aprender. E a sinagoga é frequentada por homens e mulheres, embora as mulheres tenham espaços diferentes dos homens, não é? Por isso é que se fala da sinagoga da mulher, não é, ou das mulheres, não são sinagogas diferentes noutros espaços, são espaços diferenciados, às vezes até num piso mais alto, destinado às mulheres, que vão poucas vezes à sinagoga. Aliás, houve até um rabino que uma vez disse: as mulheres nem têm que ir à sinagoga, tratem lá das coisas que têm a tratar e apareçam um pouco na sinagoga, porque quando lá vão só servem para distrair os homens. Isto foi escrito por um rabino. Está tudo dito, a mentalidade não era assim tão diferente. O que era realmente importante na sinagoga em termos materiais, para além destes aspectos que eu já referi? Havia uma questão que era indispensável. Uma das paredes da sinagoga tem que ter orientação
a Jerusalém, ao templo. Não é? No caso português, essa orientação é a nascente. E é nessa parede orientada à nascente que se abre um nicho, que é a Ecal, onde se guardam os rolos da Torá, que são, enfim, o livro mais sagrado da religião hebraica, como sabem. Ter uma parede virada à nascente, abrir um nicho e pôr lá, guardar lá a Torá, não é nada especial. Em termos de espaço, a sinagoga também não tinha que ser muito grande. Nós não podemos estabelecer paralelismos com as sinagogas mais modernas, a partir do século XVII, sobretudo, já sinagogas da diáspora e aquelas que se criaram até em Portugal, não é? Lisboa e o Porto têm sinagogas magníficas, não é? Não, estamos a falar da época medieval, de uma realidade completamente diferente e de comunidades com pouca gente. Para que o culto se pudesse realizar e até para que fosse autorizada a existência de uma judiaria, tinha que haver um mínimo de 10 homens adultos, o mínimo da religião. E estes 10 homens adultos já podiam celebrar o culto. Um homem adulto, na sociedade hebraica, é um rapaz a partir dos 13 anos, do seu bar mitzvah, não é? Portanto, já são considerados adultos e já integram esse mínimo. Nós estamos aqui quantas pessoas? Não sei. Mas muito mais que 10, não é? Portanto, estas sinagogas não tinham que ter uma sala com esta dimensão, é aí que eu quero chegar, não é? Uma sala com metade ou um terço deste espaço era suficiente para realmente preencher esse requisito. O outro requisito muitíssimo importante, esse sim, muito importante, mas que não era obrigatoriamente dentro do edifício da sinagoga, é a existência de banhos rituais de purificação, o mikvé. Os banhos de purificação são a primeira prioridade para as comunidades hebraicas. Quando uma comunidade se fixa num determinado território, a primeira preocupação que deve ter é a criação de uma estrutura, de uma pequena ou maior estrutura de banhos de purificação. Dizia-me há uns tempos atrás o rabino da Sinagoga de Lisboa, que já esteve cá 2 ou 3 vezes e visitou o nosso mikvé, já vamos ver, que nós não precisamos ter, nós comunidade, não precisamos ter 5 ou 6 torás. Não, uma chega. Nós precisamos é de ter banhos de purificação. Se for preciso vender o edifício da sinagoga ou vender as torás, ficando com uma, isso é que é fundamental. Porque, na verdade, a purificação para os judeus, ainda hoje, para os judeus praticantes, obviamente, é absolutamente imprescindível. E por isso os banhos estão por vezes dentro do edifício da sinagoga, sempre com entradas autónomas, por exemplo, como acontece em Tomar, mas também podem estar fora do edifício, porque têm que estar nos sítios onde tenham água corrente, pura, de nascente, que é o tal requisito que já falarei à frente, que é absolutamente imprescindível. Portanto, são edifícios muito simples, isto parece quase um edifício residencial. A primeira suspeita dos historiadores relativamente à possibilidade deste edifício ter sido sinagoga foi a ausência de chaminé. Isto é, porque, em princípio, qualquer edifício residencial tem uma chaminé, porque a cozinha, o lume, era muitíssimo importante em qualquer casa. Como nunca pode haver coexistência de habitação com edifício de culto, portanto, a chaminé não existia, obviamente. Agora, isto é para eu me contradizer. Isto é o interior da sinagoga de Tomar. Não sei se já lá foram, se não foram, aconselho
vivamente, agora ainda por cima está toda arranjadinha e tem um pequeno núcleo museológico. A sinagoga de Tomar realmente deixa-nos assim um bocadinho perplexos, porque, ao contrário do que eu disse antes, que não há uma decoração específica, nem uma arquitetura que a distinga, na verdade, chegamos aqui e que vemos nós. Um belo interior, com umas colunas em pedra, uns capitéis bastante elaborados, enfim, uma cobertura em abóbada, etc, etc. Bem, estamos a falar num edifício muito particular, porque esta sinagoga de Tomar não chegou a funcionar 20 anos. A religião hebraica foi proibida em Portugal por Dom Manuel, através do Édito de 5 de dezembro de 1496, e esta sinagoga tinha sido fundada menos de 20 anos antes. E, portanto, digamos que foi já numa fase quase de transição para a época moderna e de uma altura em que Tomar também conhecia um período de grande riqueza, também pelo estabelecimento de judeus de Castela e Aragão, e temos aqui um edifício, enfim, que realmente é notável e que se manteve, conseguiu sobreviver até aos dias de hoje, e eu gosto de dizer sempre, porque um judeu polaco, de seu nome Samuel Schwarz, estava em Portugal nos anos 20 do século passado e, enfim, ele era engenheiro de minas, percorreu praticamente todo o país, mas sobretudo o centro do país, foi a Tomar e em determinada altura alguém lhe falou deste edifício e ele entrou para ver e percebeu, porque era judeu, que se tratava de uma sinagoga. E nunca mais descansou enquanto não o comprou e não o doou depois ao Estado português. Portanto, este edifício mantém-se por essa, enfim, podemos agradecer a um polaco. E sobreviveu também porquê? Porque como era muito novo, na altura da proibição do culto, ele foi reutilizado para variadíssimas funções. Foi cadeia, foi celeiro, foi armazém de mercearia, foi capela, foi um pouco de tudo. Como, aliás, terão sido outras sinagogas portuguesas, ou foram destruídas ou foram refuncionalizadas. Mas o que é facto é que não temos grandes vestígios de outras. Outra coisa muito interessante neste edifício é que, quando passamos na rua, e se calhar quem já lá passou terá notado isso, também não se apercebe de nada de particularmente diferente ou notável relativamente ao interior. Porque é um edifício basicamente igual, ou quase, aos outros edifícios da rua, que era a judiaria de Tomar, não é? A diferença está no interior. E tem uma particularidade que eu acho extraordinária. É que, quando acedemos ao interior, descemos não sei quantos degraus, 3 ou 4, acho que é sensivelmente meio metro, por aí. Bem, e se o edifício pelo exterior parece relativamente até atarracado, não é? Ter um pé direito bastante curto, depois chegamos lá dentro e apetece dizer, uau, o que é isto? Não é? Porque parece que ele se eleva, não é? E eleva efetivamente, porque nós descemos para depois o poder contemplar com esta grandeza. Aqui não está, também não trouxe uma fotografia do exterior para... Mas assim ficam obrigados a ir lá, porque vale. Não estou a fazer publicidade a Tomar, mas enfim, agora é um pulinho e realmente vale a pena até pelo estado de conservação dele. Esta questão é muito interessante, porquê? Porque a legislação portuguesa não permitia aos judeus, contrariando as orientações da lei judaica, do Talmud. O Talmud diz que as sinagogas devem ser os edifícios mais importantes do bairro. Devem ser construídos
nos sítios mais altos, ter, enfim, alguma visibilidade e tal, alguma importância dentro da própria comuna. Só que a legislação portuguesa não permitia isso, porque a religião era minoritária, os judeus eram apenas tolerados, não é? Tinham a proteção do rei, mas eram uma minoria apenas tolerada. E os edifícios dos judeus, particularmente as sinagogas das judiarias, não podiam ombrear, digamos, com os edifícios do culto cristão ou com as muralhas ou as torres, etc. Isto é, tinham que ser edifícios discretos. De modo que esta questão de tomar, acho eu, de se descer para depois o interior ter aquele aparato que não pode ter exteriormente, foi a forma inteligente que eles encontraram para lhe dar realmente o protagonismo que não poderia ter de outra forma. Mas, portanto, em conclusão, as sinagogas, apesar deste caso, que é um caso, enfim, de alguma forma diferente, e haveria com certeza outras sinagogas, nomeadamente em Lisboa, no Porto, e Coimbra também provavelmente teve uma sinagoga importante, porque a judiaria de Coimbra foi uma das judiarias mais importantes até meados do século XIV, não é? Mais importantes e maiores. E, portanto, naturalmente teria até, talvez, um edifício construído de raiz, simples, mas teria. Mas, de uma forma geral, aquilo que hoje se considera, de forma mais ou menos unânime, é que as judiarias portuguesas teriam sinagogas muito simples, provavelmente até resultando de adaptações de edifícios residenciais, nunca coexistindo as duas funções, como já disse, isso era absolutamente proibido, mas seriam realmente edifícios que não se destacariam, até pela própria legislação do país, no ambiente urbano. E agora chegamos à nossa joia da coroa. Podem ir a tomar, mas não há sítio nenhum no país que tenha isto. Só Coimbra. Não é? Isto é o interior do mikvé de Coimbra. O mikvé são os banhos rituais de purificação, que são a tal estrutura que constitui a primeira prioridade para qualquer comunidade judaica que se estabeleça no território. E os banhos judaicos de purificação, ao contrário da sinagoga, que tem requisitos de construção, etc., muito simples, têm requisitos muito exigentes. Desde logo porque é o abastecimento da água que é fundamental. A água para o banho de purificação tem que vir de uma nascente, tem que ser água pura, corrente, que esteja permanentemente a entrar e a sair, porque se ficar estagnada também perde pureza, não é? Bom, depois esta estrutura tem que ser subterrânea. E como veem aqui, trata-se de uma gruta que é em parte natural, mas que teve uma ajudazinha humana, como já percebemos. Esta gruta está numa cota mais baixa, está numa cave, digamos, e está encostada à encosta nascente do bairro. Eu ali à frente já tenho outra fotografia para mostrar melhor a localização. Os banhos têm sempre, ainda hoje, uma pequena ou grande câmara, enfim, um espaço onde as pessoas se despem. E, portanto, este será a tal espaço para essa função. E depois tem uma escada, cá está ela, em pedra, ou não, no passado em pedra, claro, que tem obrigatoriamente que ter 7 degraus. Por isso é que a construção tem que ser subterrânea, porque para se chegar ao tanque da purificação tem que se descer 7 degraus que simbolizam os 7 dias da criação do mundo. Ou melhor, 6 dias de trabalho
não é? E o 7º dia, que é o sábado, o sabá, ou shabá, de descanso. Lá estão os 7 dias e, portanto, é obrigatório descer estes 7 degraus, mesmo que o 7º degrau já esteja dentro do próprio tanque, o que acontece em alguns casos. E cá estão os 7 degraus com os muros a protegê-lo. E, finalmente, o tanque. É provável que este tanque já não corresponda exatamente ao tanque original desta estrutura, que tenha havido aqui. Nós estamos neste momento a estudá-lo, portanto não posso adiantar muito mais. Vamos ver o que é que o estudo que está em curso por parte da arqueologia, geologia, historiografia, etc., etc., nos vai permitir concluir no futuro. Mas aquilo que suspeitamos é que o tanque pudesse ser um pouco maior e ocupar uma zona também um pouco diferente desta, mas está no sítio dela. E a água, ele foi encontrado no fim de 2013 e os degraus, metade dos degraus estavam submersos, porque a água continuava a entrar, a saída é que estava difícil, porque enfim, não tinha manutenção, não sei desde quando, e portanto, resolvido esse problema, inverno e verão, mesmo nos verões mais secos, como ainda agora aconteceu, estamos todos com este problema dramático da falta de água, aqui a água não falta. Está sempre a correr, sempre a correr. As pessoas ficam... Depois porque reúne realmente todos os requisitos. Eu já lá levei vários judeus, incluindo 4 rabinos, 5 rabinos, e eles ficam absolutamente, enfim, atónitos com isto, não é? Porque é uma estrutura realmente muito importante. Qualquer sinagoga da atualidade, incluindo as portuguesas, não é? Continuam a ter estas estruturas. Claro que do ponto de vista da comodidade, etc., já não têm este aspecto. Estamos a falar de uma estrutura que será anterior ao século XIV. Vamos ver também o que é que os estudos, eu creio que será até bastante anterior, mas vamos ver o que é que os estudos que estão em curso nos vão revelar. Mas, claro que as atuais estruturas de mikvé são estruturas modernas, mas que cumprem exatamente os requisitos que este tem. É claro que a água, por exemplo, sei lá, no mikvé da Sinagoga de Lisboa, ninguém está à espera que a água venha já de uma nascente, não é pura, porque estamos a falar de uma sinagoga que está bem no centro de Lisboa, e, portanto, mas há formas de purificar a água. E claro que os judeus, nessa matéria como noutras, não têm qualquer problema em resolver. A água do tanque, da piscina, do mikvé de Lisboa, até já é aquecida. Pronto, não é? Esta está sempre fresquinha, posso garantir. Mas pronto, mas isto para dizer realmente que tudo o que se encontra hoje no moderno mikvé já está aqui, tudo. Eles continuam a construir. Aliás, se fizerem uma busca no Google, e eu já fiz isso uma vez por curiosidade, mikvé, põe a palavra, não é? Ou banhos judaicos de purificação. Mikvé é mais fácil porque é, digamos que, mais universal em termos de religião hebraica. É muito provável que lhes apareça, como me apareceu a mim, um manual de instruções para a construção do mikvé. E está lá tudo o que está aqui. É extraordinário, realmente. Portanto, esta é que é verdadeiramente a estrutura mais importante para os judeus e aquilo que tem funcionado nos últimos anos como um atrativo extraordinário para judeus de todo o mundo. Infelizmente por um lado, felizmente por outro, como o edifício era privado e só há pouco mais de um ano é que ele foi adquirido pelo município, só pudemos começar com alguma intervenção dentro do próprio edifício, para já de estudos, não é? Recentemente, não é? E, portanto, neste momento ele está fechado
para visitas, só muito esporadicamente, e nomeadamente visitas de especialistas. Amanhã, por sinal, às 9h30 da manhã, tenho aí um rabino que vem de Israel, já os ligou 2 vezes, porque vem cá de propósito, como vêm muitos outros, para ver esta estrutura. E, portanto, nós também temos, obviamente, todo o interesse em acolher estas pessoas que podem e têm contribuído muito para aprofundar o conhecimento e a descodificação de estruturas deste tipo. O mikvé, o Visconde da Luz, portanto, judiaria, não é? A tal rua que foi fechada. Este é o edifício onde apareceu o mikvé e ele está aqui, deste lado. Talvez por isso ele não tenha sido destruído quando foi feito o alargamento, a construção da Rua Visconde da Luz, porque este edifício só foi destruído e depois melhorado, claro, na sua fachada principal. O lote só apanhava aqui um canto dele, portanto não houve necessidade, felizmente, de apanhar a totalidade do imóvel e, portanto, felizmente essa estrutura ficou ali conservada. E isso é também muito interessante, perceber porque é que esta estrutura se manteve conservada, é única no país e rara no mundo, neste estado de conservação e com esta cronologia que tem que ser, pelo menos, tardo-medieval, pelo menos. Esta estrutura ficou, talvez, aqui um bocadinho esquecida da cidade, porque estava dentro do edifício, não é? E ela foi, cremos nós hoje, que talvez a partir do século XVIII ou XIX ela tenha sido utilizada não como um banho de purificação, mas como, enfim, é água de nascente, é água pura, é uma zona muito fresca que dava para armazenar. Aliás, nós encontramos lá algumas garrafas, não tinham vinho, mas havia lá algumas garrafas ali na zona da mina e, portanto, é natural que se tem uma coisa destas em casa, se tira, quer para o próprio abastecimento de água, eventualmente até para banhos, já não rituais, mas higiênicos, ou para outra coisa qualquer. Eu acredito, apesar de tudo, que ela tenha sido conservada, acredito eu, mas amanhã posso dizer, olha, afinal estava enganada, porque tudo isto está ainda muito no início. Eu acredito que ela tenha sido utilizada como mikvé até pelo menos o século XVI. Porquê? Porque os muros, estes 2 muros que protegem os degraus de pedra até ao tanque, os muros primitivos estão cá, aqui por baixo. Mas por cima desses muros, como vêem, aqui a fazer um remate, um parapeito, há aqui umas pedras em calcário que estão aqui postas de uma forma, enfim, cuidada, não é? Até trabalhada. Isto tem aqui este entalhe. Se fosse só para utilizar aquilo como abastecimento de água, não estou a ver muito bem porque é que haveria esta preocupação. Por outro lado, temos que pensar que até o início do século XVII houve em Coimbra comunidades de cripto-judeus, não é? De cristãos novos que judaizavam, não é? E por isso acabaram os dias no Tribunal da Inquisição e muitos deles mortos. E eu não acredito, por exemplo, que um cristão novo que praticava o judaísmo, que tinha até constituído uma confraria onde celebrava, estou a referir-me ao Dr. António Alma, que pelo menos na véspera do Yom Kippur, que é a data mais sagrada do calendário hebraico, o dia grande, o dia do perdão, foi agora em setembro, não frequentasse, soubesse que ele existia, não frequentasse este, mas isto são hipóteses que o tempo se encarregará de comprovar ou não, ou desmentir. Pronto. Ainda antes da importância
relativa da sinagoga, há um outro equipamento coletivo, porque todos eles são equipamentos da comunidade, que é mais importante que a sinagoga. Uma vez mais, é um cemitério. Os judeus, ainda hoje, não têm rituais funerários muito específicos e não enterram os seus mortos dentro dos cemitérios dos cristãos, por razões mais ou menos óbvias, creio, e procuram sempre terra virgem, fora dos bairros, porque isso tudo está, digamos que, regulamentado na própria lei. O cemitério tem que estar, no mínimo, a 25 metros de distância do bairro, no mínimo, e, portanto, os procedimentos funerários hebraicos são bastante distintos dos católicos, e os judeus de Coimbra tiveram, logo desde o início do século XII, o seu cemitério privado, o seu almocáver. Este almocáver nós sabemos muito pouco sobre ele, quer dizer, sabemos, e ainda bem que sabemos, que ele existia já nessa altura, o que diz muito acerca da importância da comunidade de Coimbra, não é? Sabemos mais ou menos onde ele ficava, mas não temos nenhum vestígio material, nenhum testemunho material da sua existência, nomeadamente cabeceiras de sepultura. Esta cabeceira de sepultura, ou aquilo que resta dela, porque não está completa, é uma peça que pertence ao Museu Machado de Castro. Nunca foi exposta, esteve sempre em reserva. Eu pedia para a exposição, ela está incluída na exposição, com uma reserva, uma dupla reserva. É que não há garantia de que ela tivesse pertencido ao cemitério judaico. Simplesmente, eu conhecia a peça lá de uma reserva do museu, esta e uma outra também muito interessante, e pedia e expô-la com esta reserva. A peça pode ter ou não pertencido ao cemitério judaico. Isto é, se pertenceu, estava já completamente descontextualizada, ela foi encontrada ali na zona da alta da cidade durante as demolições do Estado Novo para a construção das novas faculdades, como apareceram, enfim, muitas outras pedras. O Museu Machado de Castro tem assim um depósito daqui até aos olivais de peças que não estão devidamente documentadas porque foram recolhidas daquela forma e, portanto, sem qualquer contexto, não é? O que sabemos é que é uma peça que, em princípio, será do século XIII ou XIV e que tem esta representação em estrela. Não é a estrela de David, não é? Porque a estrela de David, como sabemos, é uma estrela de 6 pontas e essa está bem associada a Israel, não é? Ainda hoje. É uma estrela de 5 pontas, é a estrela do rei Salomão, não é? E, portanto, eu na altura tentei, junto de um grande especialista de estelas funerárias, pedi-lhe que ele se pronunciasse sobre essa possibilidade e ele disse-me, pode ser ou não ser. E eu, ok, como não temos mais nada e há essa possibilidade ainda que remota, vamos incluí-la, mas com esta coisa. O que é que aconteceu ao cemitério de Coimbra? Ele ficava localizado ali, mais ou menos no sítio onde a Rua das Figueirinhas e a Rua da Fonte Nova se encontra com aquela Rua do Colégio Novo, mais ou menos nesse entroncamento de ruas, e depois prolongava-se para Nascente ao longo da muralha, pelo exterior. Isso nós sabemos, porque a documentação revela isso mesmo, não revela praticamente mais nada. Aquilo que conhecemos bem é o processo de destruição e venda do cemitério, porque quando Dom Manuel decreta a extinção, ou melhor, a proibição da religião judaica
e a saída dos judeus do reino no prazo de 10 meses, ou a sua presença, a manutenção da sua presença desde que cristianizados, nós sabemos também que, pelo mesmo documento que está na Torre do Tombo, que o Dom Manuel decretou a demolição, a destruição das sinagogas, sabemos que isso nem sempre aconteceu, e decretou a destruição dos cemitérios e a venda na praça pública do chão e da pedraria. É assim que está no documento relativo a Coimbra. E sabemos até quem é que comprou o chão e a pedraria do cemitério de Coimbra e a quem o vendeu a seguir e por quanto, etc, etc. Portanto, isso nós sabemos. E há aqui um caso curioso, quem me chamou primeiro a atenção para isso foi o Dr. Salom Gomes, que foram 2 irmãos cristãos novos que compraram inicialmente o antigo cemitério, com toda a sua pedraria. Logo a seguir venderam-no a um cristão. Houve também uma interferência de uma violante, que também seria de ascendência judaica, estamos a falar do início do século XVI, e estes cristãos novos que o adquiriram, venderam-no a seguir, penso eu, mas a que propósito? Se não tinham interesse em ficar com aquele espaço, algum interesse eles teriam, seria apenas para ganhar algum dinheiro, também pode ter acontecido, mas pode ter sido também, e acho que é legítimo pensar nisso, que tinham a intenção de salvaguardar alguma coisa, nomeadamente a pedraria e eventualmente até algumas ossadas de familiares, enfim. O que é facto é que até hoje não se descobriu onde é que estão as lápides do cemitério e por isso aqui ficou esta para, enfim, até para lembrar a quem lá passa, olha, eu posso ter lá uma coisa, lá no muro, não sei o quê. Às vezes acontece, não é? Os judeus de Coimbra tinham também fonte exclusiva. Os judeus e os cristãos não podiam abastecer-se de água nas mesmas fontes, não é? Porque ambos, de um lado e do outro, eram impuros, não é? E, portanto, essa questão não se resolvia sem que houvesse fontes exclusivas. Na zona da judiaria velha não há nascentes. Por isso é que o mikvé, os banhos judaicos, estão lá em baixo, porque foi onde foi possível garantir o abastecimento por uma nascente, porque lá em cima, naquela zona toda do corpo de Deus, aliás, como na Alta de Coimbra, por alguma razão, Coimbra teve um aqueduto desde os tempos dos romanos, não é? Há muitas cisternas na cidade, ainda hoje há muitas que se conservam, mas nascentes não há. As cisternas que havia, até do castelo, eram de águas pluviais, não nativas, como a própria documentação do castelo diz, não é? Portanto, não havia nascentes ali. E por isso é que o mikvé, digamos que tem uma localização um bocadinho periférica e daí eu pensar também que a sinagoga de Coimbra, se algum dia se descobrir algum vestígio dela, terá que ser ali por aquela zona, não tanto lá para cima, por causa da água. O abastecimento para consumo era feito por uma fonte, que era a fonte dos judeus. Essa fonte dos judeus, pelas minhas contas, teve várias localizações, mas foi sempre ali no Vale da Ribela. O Vale da Ribela corresponde sensivelmente àquilo que hoje é a Avenida Sá da Bandeira, não é? Desde muito cedo, o Mosteiro de Santa Cruz utilizou a água daquelas minas que vinham lá de cima, nomeadamente do Jardim da Sereia, do Parque de Santa Cruz, mas também de Celas, da Comiada, porque as minas estão todas nessa zona, não é? As nascentes. E, portanto, a água naturalmente desce em encosta. A única coisa que houve que fazer foi encaná-la, arranjar estruturas que a levassem até ao mosteiro. E eu acredito também que a relação, pelo menos numa fase inicial, durante a época medieval,
do Mosteiro de Santa Cruz com a comunidade judaica seria uma relação bastante pacífica. O professor Alarcão defende que a primitiva torre sineira do Mosteiro de Santa Cruz estava dentro da área da judiaria velha. O que é estranho, mas é provável que sim. A fonte dos judeus estava, sem dúvida nenhuma, numa zona que foi a cerca do Mosteiro de Santa Cruz. Embora uma boa parte destes terrenos que vieram a ser a quinta, a cerca de Santa Cruz, pertenciam a judeus, inicialmente. Nós temos muitos documentos de venda de pequenas propriedades em Montarroio e ali na zona mais baixa, que é hoje o Olímpio Nicolau Rui Fernandes, que pertenciam a judeus e que o mosteiro foi adquirindo. Portanto, digamos que havia ali uma relação, e é natural, creio eu, que os judeus tivessem negociado a presença da sua fonte de abastecimento dentro daquele território, porque também não tinham grande alternativa, não é? Alguns ainda se lembrarão da fonte dos judeus aqui, onde hoje está aquele edifício do elevador, do mercado. Pronto, não é? Esta é a rua, precisamente, da Fonte Nova. Alguns ainda se lembram desta fonte estar aqui, onde depois foi construído pela década de 50 este edifício. Aliás, o edifício chegou ao estado de conservação em que se encontra, precisamente porque a água corria em tal abundância que quando se construiu ali quando se fez o aterro para se construir o edifício e se retirou a fonte, diz que era um manancial de água brutal. Isto dito por pessoas que assistiram, não é? Estamos a falar da década de 50. Portanto, primeiro esteve do outro lado, o lado de Montarroio, depois passou para aqui, depois passou para aqui e atualmente, vamos lá ver por quanto tempo, está aqui. Bem, tudo o que está do tanque para cima, esqueçam, não tem nada a ver com os judeus, obviamente, são intervenções artísticas muito tardias, já do 18, etc. Não é? O tanque, este grande tanque, provavelmente também já não será o primitivo, mas é o que veio, pelo menos, dali do muro do mercado. Quando deixou de haver judeus, não é? Por imposição régia, a fonte, tal como a judiaria nova, passaram a ser esta, a Fonte Nova, e a antiga Rua dos Judeus, a Rua Nova. Isto é, porque de repente deixaram de ser exclusivas para aquela comunidade, não é? E passaram a estar abertas a toda a cidade e, portanto, digamos que novas neste aspecto. Aliás, quando vamos a qualquer cidade antiga e vemos uma rua nova lá pelo meio, assim, ou uma vila nova, aqui houve judeus, não é? Os judeus mantiveram-se nesta zona da Rua Corpo de Deus até por volta de 1370, não é? Nessa altura, por causa da tal tentativa militar de Afonso II, eles tiveram que desocupar a zona por ordem do nosso rei Dom Fernando. Mas já antes disso, cerca de 10 anos antes, se começava a impor na cidade um ambiente que era cada vez mais intolerante relativamente à comunidade. Sempre houve alguns episódios, mas, enfim, digamos que não teriam uma escala, uma projeção assim tão importante para a comunidade, mas já havia alguns de trás. Mas realmente, por volta de 1360, a 60, 62, há um episódio que é habitualmente relatado como se fosse uma lenda, não é? Que é a lenda do Corpo de Deus de Coimbra, mas que tem um fundo verídico, e que diz, enfim, muito resumidamente o seguinte: há um judeu, que até foi identificado, que resolve, quer fazer uma experiência e então corrompe o sacristão da Sé
pagando-lhe para ele trazer 5 partículas sagradas. Como sabem, as partículas sagradas ou hóstias simbolizam o corpo de Deus, não é? E o judeu queria fazer, e fez, supostamente, a tal experiência sensivelmente aqui nesta zona. Fez um lume lá no chão, pôs uma sertã com azeite, atirou para a sertã as 5 hóstias, as hóstias saltaram do azeite para o chão e formaram o sinal da cruz. Ele repetiu a experiência e o resultado foi o mesmo. Esta lenda não é exclusiva de Coimbra. Com mais ou menos variantes, por exemplo, em Santarém também há uma idêntica e há outra. Mas o que é facto é que em Coimbra ela acontece numa altura já muito próxima e muito desse tal ambiente de intolerância e de antissemitismo até que vai graçando na sociedade e que leva à construção desta capela, que é a Capela do Corpo de Deus, que claro que hoje tem uma feição que já não tem nada a ver com a época medieval em que foi construída, embora tenha ali na parte posterior ainda uma cachorrada em pedra dessa época, creio que é a única coisa que resta. Ela teve várias reformas, nomeadamente esta última de finais já do século XVIII. Estão a reconhecê-la, não é? Onde é hoje uma famosa casa de fados. Quando esse episódio do corpo de Deus e do roubo das hóstias aconteceu, o bispo de Coimbra, de imediato, assim que soube, assim que o relato lhe chegou aos ouvidos, organizou uma procissão solene com todo o clero e muito povo, é o documento que o diz, e invadem a judiaria para recuperar as hóstias e as levar de volta à sede. O que é que isto significa? É que finalmente a Igreja cristã se sente legitimada para invadir este território e se impor àquela comunidade. Portanto, isto é o princípio do fim, não é? Juntando a tudo o resto, à peste, à muralha, enfim, a tudo isso. Mas este foi o episódio final. Portanto, foi o final, não, o final foi depois o militar. Mas este foi talvez o decisivo. Portanto, constrói-se um templo cristão dentro de uma judiaria, não é? E, portanto, os judeus... este é o belo retábulo que no século XV foi feito para o interior desta igreja. É o retábulo do Corpo de Deus. Cá está a sacralização pela hóstia, não é? E este retábulo é uma peça artística muitíssimo interessante, até porque está assinada, sabe-se quem a mandou fazer, tem data, o que não é muito usual, nomeadamente em arte sacra. É uma peça que podem admirar no Museu Machado de Castro, é uma peça, enfim, com alguma dimensão e vale a pena ir lá vê-la. Portanto, é um retábulo do Corpo de Deus. Estas circunstâncias todas que ocorrem e se conjugam naquele território e que avolumam realmente um ambiente de grande tensão entre a minoria judaica e a maioria cristã da sociedade, levam ao abandono do território e à fixação na baixa da cidade. Não sei se estão a reconhecer, isto é a Rua da Sofia, que obviamente não existia nesta altura. Isto é a Rua Direita, enfim, já aqui cortada, porque estas fotografias foram feitas há menos de 2 anos, portanto estavam já em curso, claro, aqui a abertura deste canal para o metro, que afinal não é metro, mas pronto, para isto. A judiaria nova veio a instalar-se aqui, sensivelmente a norte da Rua Direita, portanto corre aqui atrás, ocupando esta zona. Esta rua é a Rua Nova, não é? Que ganhou essa designação
depois da proibição da religião, e as travessas da Rua Nova, não é? Sendo que esta zona se prolongava, ignorem a Rua de Santa Sofia, que só foi aberta a partir de 1535, não é? Para a criação dos colégios, e portanto esta judiaria nova prolongava-se ainda um pouco para o início da encosta de Montarroio, isto é, passava ali praticamente ao lado do edifício que veio a ser a Inquisição, mas na altura também ainda não existia. Não é? Portanto, este espaço urbano não tem nada a ver em termos de urbanismo, de qualidade e tal, com a outra zona do Corpo de Deus, que era uma zona cheia de sol, enfim, com uma proximidade. Esta é uma zona onde, até aqui há umas décadas atrás, a água do Mondego no inverno, enfim, invadia com frequência toda esta área, portanto era uma zona insalubre até do ponto de vista das condições, não tinha nada a ver. Mas também a comunidade que se transfere para aqui já é uma comunidade muito mais fragilizada, não é? Quer dizer, a elite da comunidade de Coimbra já há muito tinha saído da cidade, muitos deles até já muito antes disso tinham acompanhado depois o rei na sua caminhada para sul, embora tenha ficado ainda muito boa gente. Mas quem se transfere para aqui são sobretudo os pequenos artífices, os pequenos comerciantes que aqui residem, sim, em casas que são em boa parte propriedade do Mosteiro de Santa Cruz, e que aqui têm as suas atividades até ao fim, não é? Até à proibição a régia de Dom Manuel. Portanto, esta é a última judiaria de Coimbra que, ao contrário da outra, curiosamente, mantém ainda alguns vestígios materiais arquitetónicos, quero dizer, interessantes, embora já sejam fim do século XV, inícios do XVI, mas há ali uma tipologia arquitetónica que se repete em quase todas aquelas casas. Estamos a falar de lotes muito estreitos, com 2 ou 3 pisos, às vezes até 4, que têm no piso térreo 2 portas. Se lá passarem, reparem, uma porta mais larga, uma porta mais estreita, não é? A porta mais larga de espaço de oficina, a mais estreita de acesso aos pisos superiores onde a família vivia, embora este seja um modelo que acaba por se divulgar em toda a zona da Baixa, que é uma zona sobretudo de pequenos artífices e de pequeno comércio. Pronto, portanto, os judeus de Coimbra terminam aqui, em termos, enfim, digamos, de religião minoritária, mas permitida, e depois isto é simultaneamente para anunciar o fim mesmo e ao mesmo tempo o convite para passarem pelo edifício da Inquisição e verem a tal exposição que conta a história completa e que dá bastante destaque ao último capítulo da vida de muitas destas pessoas, que já não são judeus, são cristãos novos, que mantêm muitos dos hábitos e dos rituais ancestrais, não é? E que acabam por, enfim, muitas vezes as suas vidas neste edifício da Inquisição, que nos chegou mais ou menos preservado e onde podem visitar de terça a sábado, durante a tarde, direito de antena, a exposição aos judeus de Coimbra. Obrigada, espero nos ter matado. Obrigado pela sua fascinante viagem, na qual nos fez participar. Será que ainda há tempo, ouço voltar a pedir, poder-te falar do Dr. António Homem? Uns minutitos só, porque tem a ver com a memória histórica da cidade, do Tribunal de Santo Ofício. O Dr. António Homem
talvez do ponto de vista das perseguições dos cristãos novos de Coimbra, é aquela figura mais paradigmática. Também podíamos falar do Padre António Vieira, mas o Padre António Vieira não nasceu em Coimbra, não há uma figura de Coimbra, esteve preso na Inquisição de Coimbra, mas enfim, essa é outra história. O Dr. António Homem é uma figura realmente muito carismática. Porquê? Porque ele nasce na alta da cidade, filho de uma cristã velha e de um cristão novo. Enquanto a mãe foi viva, ele nunca se revelou, enfim, nunca deixou que transparecesse, por respeito à mãe, esse seu legado. À morte da mãe, ele e o pai também faleceu pouco depois, mas a partir desse momento ele assumiu o legado judaico da família e, enfim, e isso teve consequências em toda a vida dele. O Dr. António Homem era o António Homem, ainda não era doutor nesta altura. O António Homem não era doutor, mas era um jovem brilhante, e de tal maneira que fez os seus estudos, entrou na universidade e muito novo, com 20 e poucos anos, já era professor da universidade. E ele acabou por ser um lente de prima, que eu poderia hoje corresponder a um catedrático, digo eu, não é? De teologia. Ele era uma figura de tal maneira proeminente que era muitas vezes até contratado dentro e fora do país, nomeadamente em Espanha, enfim, para dar pareceres sobre questões ligadas, enfim, à teologia. E, portanto, tinha a sua, digamos que a sua carreira na universidade, tinha também uma outra atividade, digamos, ele era cônego doutoral da Sé, e isto numa altura em que ele já pretendia, de alguma forma, camuflar este seu legado judaico, que era uma coisa muito comum, não é? Nos cristãos novos, que era tentarem entrar em algumas instituições e dentro de algumas sociedades, de modo a que a Inquisição não suspeitasse da sua herança judaica e das suas atividades clandestinas, como era o caso. Pronto. Em determinada altura, ele cria uma sociedade, ou melhor, uma confraria, era outra forma de ludibriar ou de tentar ludibriar a Inquisição, não é? Foi a confraria de São Diogo. E esta confraria de São Diogo, que reunia com regularidade e que tinha uma presença em termos de pessoas que a frequentavam muito importante, chegou a ter mais de 60 elementos em simultâneo. Aliás, já li alguns, creio que no trabalho do Dr. Pedro Paiva, que era a maior confraria com esta origem em termos de peninsulares. E esta confraria reunia regularmente numa casa, habitualmente numa casa que estava ao fundo da Rua da Moeda, portanto na baixa da cidade, com os seus membros, e o Dr. António Homem assumia-se perante aquela comunidade como um sumo pontífice, como um grande rabi que esperava a vinda do Messias. Isto é, aquilo não era mais uma sinagoga clandestina como tantas que existiram no país depois da proibição e que a Inquisição lá ia descobrindo. Era mais do que isso, não é? Porque havia ali uma elite de pessoas que iam além disso, não é? Portanto, que tinham realmente conhecimentos e livros, porque a confraria tinha muitos livros que depois foram destruídos. Eu creio que eles ainda conseguiram fazer sair do país, nomeadamente para a Turquia, alguns deles. Mas, portanto, era aquilo que se chama de judaísmo messiânico, não é? Deve saber muito mais disso do que eu. E, portanto, foi uma experiência, digamos que,
muito sui generis na Coimbra do fim do século XVI, princípio do século XVII. Quando quando a Inquisição começou a perceber que havia ali uma história estranha que era preciso de alguma forma desmontar, eles não sabiam exatamente o que se passava, não percebiam, porque muitas vezes os inquisidores não tinham sequer formação suficiente para descodificar muitas destas coisas, não é? E, portanto, achavam que era mais uma sinagoga. E o Dr. António Homem começou a ser, enfim, perseguido, digamos, ele e os outros, eles acabaram, aliás, todos presos, porque ele tinha, digamos que ali várias fragilidades, não era só o facto de ele se assumir como cristão novo e, portanto, de judaizar, não é? De forma, enfim, secreta, mas faziam, e isso era conhecido por várias pessoas, mas ele tinha a tal carreira académica através da qual também tinha garantido um número, enfim, interessante de inimigos, não é? Porque a progressão académica nem sempre se fazia, como ainda hoje, não é? Com a facilidade. Portanto, havia opositores e, portanto, havia sobretudo, que era o Francisco de Menezes, creio eu, que era um grande inimigo, digamos, um inimigo porque era opositor aos mesmos lugares e, portanto, as coisas começaram a correr mal também desse ponto de vista. E depois ainda havia outra fragilidade do Dr. António Homem, é que ele era homossexual, não é? E ele foi denunciado também por práticas de sodomia por vários rapazes e, portanto, toda esta conjugação de fatores acabou por o levar, curiosamente ou dramaticamente, num dia de uma procissão da Rainha Santa, no meio do cortejo, ele é apanhado pelos oficiais da Inquisição e é levado imediatamente para a Inquisição. Ele tinha sido, aliás, o principal, não é defensor, ele fez a apresentação do processo de beatificação ou santificação, creio que não, a beatificação é anterior, portanto, santificação da Rainha Santa. Mas ele era grande devoto da Rainha Santa, pronto, tinha esta dualidade, a própria formação. E foi durante a procissão da Rainha Santa, ali no meio do cortejo, que ele foi levado para a Inquisição. Estamos a falar de 1619, creio, 1619. Portanto, ele é encarcerado, é ouvido pelos inquisidores, é julgado, ele faz a sua própria defesa, como homem de leis, não é? Portanto, ele faz a sua própria defesa, brilhante, ao que consta. Aliás, o processo hoje pode ser... Eu nunca li o processo dele, não é? Mas o que li através de outros autores é que foi um processo realmente exemplar, porque ele, ao contrário de muitos outros que não tinham a preparação dele, não souberam, enfim, argumentar com os inquisidores como ele soube. Apesar disso, claro que foi condenado, era mais ou menos, não havia muita alternativa, e como se tratava realmente de uma pessoa de enorme prestígio e riqueza na cidade, o caso foi considerado exemplar e ele foi levado para Lisboa, para a sede do Tribunal da Inquisição, no Palácio dos Estalos, que é hoje no sítio onde está o Teatro Nacional da Maria II, e foi daí que ele saiu em desfile, depois da leitura da sua sentença, do seu auto de fé, que é a sentença, não é a execução, foi levado para o terreiro, que não era o terreiro do Paço que era conhecido, era o terreiro do... não sei, não me lembro. Mas espera aí. Dizem muitos autores que foi queimado vivo. Não foi queimado efetivamente, mas antes disso ele foi garroteado, ao menos isso. Portanto, o corpo foi queimado, mas ele já estava morto, que era um procedimento que acontecia muitas vezes quando, enfim, os condenados, ali naquele último momento ainda abjuravam, como foi o caso dele. Portanto, ele foi garroteado, estava condenado à morte, foi garroteado e foi o seu corpo depois queimado
Isto porque, queimado. Isto para que não sobrassem restos, não é? Porque o facto de poderem sobrar restos originava depois a criação dos marcos, etc. E isso era uma coisa que a Inquisição a todo o custo queria evitar.